Constituição é a seguinte: um enviado de Deus. Percebam na leitura quem era esse enviado de Deus. Vamos fazer. Diz o seguinte: anda um indivíduo que tem a prejudicial monomania de ser perito na arte do Corão. Disse enviado de Deus. Mas a verdade é que ele faz coisas no arco da lei. Amontoa as raízes de diversos espécies. Prepara uma tachada de tirana que aplica a todas as enfermidades, mandando muita gente para outro mundo. Eis o caso. Extraiu o pólipo do nariz de um pobre diverso que foi desdobrado na vida de Jesus, levantando o seu delicado trabalho ainda contra ele. E o infeliz liberto está prestes a morrer. Com que a polícia chamá-lo à ordem e mandar que os policias acelerassem em vez de fazer contínuos passos ao céu, se dignem de visitar nossa criada, as horas e a verdade da vida. Isso foi publicado no 24 de julho de 1876. Pensemos, como esse mesmo fato seria coberto pela imprensa atual? Para nós, esse fragmento traz apenas um ocorrido distante ou algo mais. A própria forma como o fato é apresentado diz muito sobre a perspectiva dos leitores daquele momento acerca do consumo de notícias. Há certas noções da crenças religiosas e um moralismo nesse texto, que dizem muito a respeito do pensamento cultural das pessoas no final do século XIX no Chico de Lagos. Vendo quantas informações os jornais antigamente podem trazer para nós, a possível pergunta: como a imprensa de Lagos evoluiu e acompanhou o crescimento da cidade? Como ela acompanhou e destacou as mudanças de valores no decorrer do tempo? Isso tem muito a ver com os marcos teóricos presentes na nossa pesquisa. Vocês podem ver os autores em amarelo. O jornalismo de Lagos, por ter sido um jornalismo regional, tratava com muita facilidade o cotidiano da vida das pessoas. Dessa forma, os jornais não eram só uma manifestação cultural, como também refletiam e retratavam a cultura. Logo, estudando os jornais e acompanhando as mudanças de pensamento, é possível estabelecer como se formou a identidade coletiva da região. Sendo assim, é possível pensar como o senso de cidadania e de ser cidadão se formou na consciência de pessoas normais que levam uma vida normal numa cidade normal. Passando adiante, nós constatamos que na República Velha foram 37 jornais publicados, e essa enorme quantidade devia ao caráter efêmero e artesanal da época. Os jornais não se preocupavam com a regularidade em serem publicados, e nesse período os jornais de maior expressão eram apoiados pelos grupos dominantes locais. Basta lembrar que a República Velha foi conhecida como a época dos coronéis. Como prova disso, o coronel da cidade, o coronel Pedro Salles, em 1916, lançou o município. Até algumas capas dos jornais da época, por exemplo, a Faísca, tem o traço de apresentadores das donas, como vocês podem ver, do proprietário. Neste caso, Beltrão da Costa Pereira. Temos o jornal Cidade de Lagos e também o jornal Patriótico, concentrando as características que apresentados os proprietários, Veiga, Irmão e companhia. Alguns jornais peculiares da época foram as páginas do Evangelho, jornais que tinham discurso religioso predominante, e este operário defensor dos interesses da classe operária. Não se sabe exatamente quando isso foi lançado, mas a edição do número 17 circulou na cidade em 1900. Temos aí a capa do jornal, a história. Chegando lá era Vargas, por um período marcado pela profissionalização do ofício jornalístico e aumento dos custos de produção. Isso até justifica a queda no número de jornais da época, apenas 6 surgiram nesse período. E a imprensa se fazia consonante ao populismo fascista. Por exemplo, esse jornal de Lagos, de 1938, apresenta a seguinte declaração: órgão independente dedicado aos interesses coletivos. Algo bem similar ao que Vargas pregava, de que a nação devia se ater aos interesses coletivos para assim chegar ao progresso. Destaque para o próprio jornal, um jornal falado inclusive no cinema internacional em 1931. A época pós-Vargas foi uma época marcada pela acentuação da profissionalização jornalística. As pessoas que se envolviam no seu ofício o tinham como meio de subsistência. Foi uma época de ocorrer em razão da garantia constitucional
como o próprio PTB Partido do Vargas lançou o trabalhista em março, em 1º de maio de 1958, com a data de importante, no Dia do Trabalhador daquele ano. Chegando à época da ditadura, onde a ideologia dominante no Brasil era Brasil e Ame, Odeio, apenas 6 jornais surgiram na cidade de Lavras. E foi o período em que o traço mercadológico da imprensa se tornou mais forte, porque até então as pessoas que se envolviam com os jornais tinham a preocupação de trazer sempre pensamentos políticos. Esse não era o momento oportuno nem seguro de fazer isso. Por isso as pessoas passaram a ter a maior preocupação de transformar os jornais em meio de venda econômica. Todavia, destaque para alguns alunos que lançaram o Jornal da Copa em 1970 e para os pertences da Academia de Lavras e fizeram o Jornal de Salvador. No período da redemocratização até a atualidade, surgiram 13 jornais, sendo que 10 deles foram lançados no período de 1989 a 1999. Esse aumento, é claro, em comparação às épocas anteriores, tem como explicação a repressão política. As pessoas tiveram novamente a oportunidade de se manifestar. Mas esse foi o período que, predominantemente, teve como marco a transformação de jornais em empresas capitalistas. Logo, a partir dos anos 2000, apenas 3 jornais viviam na cidade. Mesmo assim, Lavras tem a característica de sempre apresentar algum tanto inusitado, e em 2006, o metalúrgico Sebastião Fix lançou o jornal O Povo, seu único jornal manuscrito em circulação no país de grande aceitação. Passando algumas considerações finais e perspectivas, fazendo esse levantamento histórico da imprensa de Lavras, é possível compará-lo a algumas páginas habermasianas para a imprensa. Esse pensador alemão dizia que a imprensa mundial passou por 3 períodos: artesanal, político literário e empresarial capitalista. Em 1887 a 1950, período do Comunidade da República Velha, os jornais de Lavras tinham tanto a característica de serem artesanais como da imprensa político-literária, sempre defendiam posturas políticas representantes. Já era vasta no início da ditadura, como vocês podem ver, eles mantiveram essa característica, mas já passaram a se estruturar como empresas capitalistas. Da ditadura até 2006, nos nossos dias, traço marcante a imprensa empresarial capitalista. Deixamos essa interrogação a partir de 2006, pois foi o período em que surgiu o Povo, um jornal manuscrito, e nos leva a pensar quais serão os rumos da imprensa lá dentro. Então, não é possível fazer outras leituras do desenvolvimento do jornalismo da cidade. Agora, nós temos como intuição, como objetivo, partindo dessa macro perspectiva a respeito da imprensa de Lavras, algo que nunca tinha sido feito, analisar alguns jornais especificamente de algumas épocas distintas. Como, por exemplo, o jornal A Espada do Evangelho, no final do século XIX, que já naquele período tinha um discurso religioso como predominante nas suas publicações, o próprio Operário, que se auto-intitulava Defensor dos Interesses da Classe Operária, e até mesmo o psicodélico feito pelos elementos da cadeia de Lavras. Muitas pessoas pensam como seriam se os presos tivessem voz. Esse foi um período que os presos tiveram voz. E também supor pesquisar o que levou uma pessoa a lançar um jornal manuscrito e o que torna esse jornal algo de grande aceitação. Essa foi a bibliografia usada na nossa apresentação. E aqui, em nome dos meus demais colegas, autores deste artigo, Ian, Márcio, a Morena, o Ricardo, a terceira, e um e-mail para vocês meus contatos, caso alguém depois queira comentar, contar alguma sugestão. Obrigado. Obrigada, Pai.